Bem, nós vamos estar orando para nós darmos início ao trabalho. Todos são bem-vindos. Vamos orar. Ó Deus amado, recebe a nossa gratidão, a nossa adoração, ó Pai, pelas inúmeras bênçãos, ó Deus, que Tu tens derramado sobre nossas vidas. Agradecemos, ó Deus, pelo privilégio, pela bênção e pela oportunidade de podermos nos reunir, ó Pai amado, para estarmos transmitindo a Tua palavra. E para isso nós te rogamos, ó Deus, a Tua bênção, a Tua direção, a Tua paz. Abençoa os irmãos que já chegaram, já estão em contato conosco, aqueles que estiverem chegando, que o Senhor esteja abençoando e que o Senhor nos proporcione um estudo abençoado, uma palavra abençoada e que o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações. Ó Deus amado, derrama graça abundante sobre nossas vidas e que, ó Deus, o Teu Santo Espírito possa completar em nossos corações a Tua obra, porque nem sempre aquele que transmite, aquele que prega a Tua palavra, na verdade a gente não consegue implantá-la no coração e na mente, a não ser o Teu Espírito, Ele é que faz a obra. Então te pedimos que a Tua unção seja derramada sobre nós para ministrar e sobre aqueles que estarão ouvindo para absorverem, para guardarem no coração, para entenderem, que o Teu Espírito possa fazer com que a Tua palavra seja compreensível ao coração e à mente de cada irmão e cada um daqueles que estão nos assistindo. Nós assim te oramos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos estar fazendo um comentário sobre o capítulo 6 do livro do profeta Daniel. O capítulo 7 que nós estaremos estudando é um capítulo que nós vamos estudar na semana que vem, se Deus quiser. É um capítulo muito interessante, ele aponta para o futuro, é onde há uma associação com o livro do Apocalipse, tá? É a parte apocalíptica do livro de Daniel. Mas hoje nós vamos estar falando sobre Daniel na cova dos leões, tá? Então eu vou estar lendo o texto aqui. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. Sobre eles, 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões.
Agora, pois, o rei sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com a dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio será sem fim, não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Que Deus nos abençoe. Mais uma vez te oramos, Senhor, clamando a Ti para que Tu nos abençoes, ó Deus, na reflexão da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito possa, ó Deus,
nos orientar, conduzir, e que o Senhor possa falar conosco, Pai, através da Tua palavra. Derrama a Tua graça, ó Deus, sobre nós. A Tua palavra diz, abra a Tua boca e eu te encherei. Que a nossa mente, o nosso coração sejam imbuídos, ó Deus, da Tua graça, da Tua misericórdia, e que os nossos lábios possam pronunciar as Tuas palavras, e que essas palavras sejam edificantes para a vida de cada um de nós, inclusive a minha, e a começar pela minha. Nós assim te oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Nós conhecemos a história, né, da vida desse homem, Daniel. É interessante que, para quem gosta de pregar, no versículo 3, aqui há um excelente tema, né, para se pregar. Aqui está, porque nele havia um espírito excelente. Pode-se pregar aí uma mensagem com um tema, um homem com espírito excelente. Então nós conhecemos a história desse homem. Ele foi para Babilônia muito jovem, 14 anos, um adolescente, mas um jovem, um adolescente que fez a diferença. Nós poderíamos falar nessa noite sobre um homem íntegro no meio encharcado de corrupção. Ontem mesmo, lá na igreja, estávamos lá eu, o Gleidson e o Edilson, e a gente estava comentando sobre a questão do crente na política ou no meio político, e eles acham que o crente tem que estar nesses lugares para tentar fazer a diferença. Não é fácil. Eu trabalhei em serviço público 37 anos e não é fácil a gente encarar os desafios, né, como crentes, como pessoas, procurando manter a integridade, tá? No meio de pessoas corruptas, no meio de tanto erro, de tanta coisa, né? O Império Babilônico havia caído. Ele caiu através de Belsazar, filho de Nabucodonosor. Belsazar, lá no capítulo 5, ele deu um banquete e mandou trazer... ele deu um banquete com as suas concubinas, mulheres. Era um tremendo bacanal. Muita bebida, muita coisa, muita farra, rolou muita coisa ali que só Deus sabe. E, como se não bastasse, ele mandou trazer as taças, os copos de ouro, de prata, os talheres, e usou ali, de uma certa forma assim, ele blasfemando contra Deus, contra as coisas de Deus, usando, né, objetos sagrados numa festa ímpia, numa coisa que ele não deveria fazer. E aí apareceu aquela mão na parede, mene, mene, tekel, persim, né? Pesado foste na balança e achado em falta, né? Então, Deus resolveu tirar o reino dele. Naquela mesma noite, Belsazar morreu. E diz a palavra que Dario, o Medo, com 62 anos, se apoderou do reino. Daniel, ele participou do reino de Nabucodonosor, Belsazar, Dario e depois de Ciro. Ele participou todos esses impérios aí. A Babilônia tinha caído e um novo império havia se levantado. Mas os homens que subiram ao poder
eles continuavam corruptos. Tá? A corrupção não é uma coisa nova. A corrupção não é algo que só acontece no Brasil. O Brasil aqui a coisa é muito séria, muito grande. Alguém estava conversando, eu não me lembro se foi na conversa de ontem, o Edilson e o Gleidson, que é muito difícil governar no país como o nosso. E, sobretudo, quando é um país com 3 poderes, eu ouvi alguém falar alguma coisa ontem, eu não me lembro quem foi, com 3 poderes, um se metendo no outro e uma confusão danada lá. E aí, o que a gente vai ver que não é possível acabar com a corrupção no Brasil e nem no mundo. Isso não é possível. O que pode acontecer é reduzir a corrupção, é diminuir até num nível pelo menos tolerável. Seria excelente se não houvesse corrupção. Mas acontece que o homem é corrompível. O homem se corrompe muito fácil. Então, em todos os países do mundo, desde que há mundo e desde que Adão e Eva desobedeceram a Deus, o mundo mudou e muitas coisas foram acontecendo. Por exemplo, eu estou lendo numa Bíblia o livro do Gênesis, quando Ló foi tirado com suas filhas de Sodoma e sua mulher, e a mulher ficou no meio do caminho, e as filhas deram porre no pai, uma coabitou, depois no outro dia outra e tal. E a gente vê que eles saíram de Sodoma, mas o espírito de Sodoma estava entranhado dentro deles. O espírito da corrupção está entranhado dentro de nós. É uma coisa tão grave que, por exemplo, se uma pessoa deixa cair um dinheiro e não vê e você entrega, as pessoas ficam admiradas com essa situação. Antigamente, quando havia cobradores na roleta do ônibus e ele te dava o troco demais, você ia lá e devolvia, as pessoas ficavam surpresas, não é, com isso, porque o normal é a pessoa, quer dizer, normal dentro do sistema corrupto em que se vive, é você se dar bem, é a lei de Gerson, né? É você querer se dar bem em tudo. E quando uma pessoa ela procura agir com integridade, ela se torna uma ameaça. A gente está vendo aí no nosso país o que está acontecendo, né? Todos nós sabemos que esse homem não é perfeito, ele é falho, como todo homem é, tá? Mas ele está tentando diminuir essa corrupção, mas ele está enfrentando uma luta tremenda, tá? Por causa disso, porque ele está incomodando a muitas pessoas. Quem quer andar com integridade, seja onde for, vai incomodar a muitas pessoas. E aí, aqui acontece o seguinte, no Império Babilônico havia o absolutismo, o rei, ele era soberano, literalmente, ele matava quem ele queria e quem ele queria deixava viver. Já no Império Medo-Persa se estabeleceu um critério, havia leis, havia decretos, e o rei precisava se submeter a isso, a essas leis e esses decretos. E Dario, ele formou um grupo de pessoas com o intuito de evitar a corrupção no palácio, de evitar a fraude, de evitar o roubo, essas coisas todas dentro do palácio. E a palavra fala que ele constituiu aí 120 sátrapas, né, que estivessem diante do rei. E dentre esses sátrapas, ele colocou 3 presidentes, e dos quais um era Daniel.
A finalidade desses homens era tentar evitar que a corrupção chegasse no palácio, entrasse no palácio, ou melhor, tirar, porque lá já tinha provavelmente. Mas acontece que isso incomoda, né? Toda vez que se tenta criar leis ou sistemas para tentar bloquear o erro, aquilo que não está certo, aquilo que tá errado, isso incomoda alguns. Aí o que fizeram? Eles vão e criam uma lei e até mentem, porque Daniel não foi chamado para participar desse esquema, né? Eles criaram um esquema, entre aspas, para eles, entre aspas, para proteger o rei, mas tinha um aspecto interessante ali, que era exaltar a pessoa do rei, tocou no ego do rei, tá? Então, se qualquer homem que no espaço de 30 dias fizer petição a qualquer outro deus e não a ti, seja lançado na cova dos leões. Isso mexeu com o ego do rei, porque o rei seria aquela pessoa importante, qualquer pessoa tinha que ir a ele. Ele caiu no mesmo problema de Nabucodonosor. Nabucodonosor quis construir uma estátua e todos, ao som de vários instrumentos, deveriam adorar aquela estátua. É a questão do deísmo. Quando o homem tem a oportunidade de dominar, de controlar as pessoas, ele se enche feito um pavão. E o dinheiro e o poder são duas coisas que corrompem facilmente. E por incrível que pareça, eu sei que vocês assistem filmes, esses filmes de gangster, filmes onde há grupos de traficantes, você vai ver 3 tipos de coisas ali. Dinheiro rolando solto, bebida, poder, mulheres, muitas mulheres, aquelas mulheres ficam andando por ali quase que nuas. Então, juntam essas coisas todas, tá? Então, eles criaram assim um esquema que mexeu com o ego do rei, para que o rei então concordasse, e o rei então concordou. Mas por trás de tudo isso, a ideia deles era tentar pegar Daniel, porque eles sabiam que Daniel era um homem temente a Deus, eles sabiam que Daniel era um homem de oração, eles sabiam que Daniel era um homem íntegro, eles também estavam com inveja, porque do meio desses 120, 3 governadores, né, e um deles era Daniel, e isso mexeu com a inveja, tá, desses homens. E eles tentaram criar uma armadilha, tá, para prejudicar a Daniel. E aí o rei, não sabendo de nada, não percebeu nada disso, ele vai lá e sanciona a lei, tá? E segundo os medos e os persas, essa lei não podia ser revogada. Quer dizer, enquanto que no reino de Nabucodonosor a soberania total era do rei, tá? Ele era absoluto nas decisões e no que fazia. Agora não, agora o rei estava sempre sujeito a essas leis e não podia, uma vez que ela fosse sancionada, não podia ser revogada. O regime de governo pode mudar, mas os homens são os mesmos. Não é a mudança no regime de governo que vai mudar as coisas. O que muda as coisas, para que as coisas mudem, o homem precisa ser mudado. O homem precisa ser mudado. O rei Dario, ele estava preocupado, né, com o problema da corrupção, por isso ele constituiu 120 prefeitos e 3 governadores. Além disso, ele constituiu alguns fiscais para estar fiscalizando tudo dentro do reino. Até porque o reino era muito vasto
ele ia da África até a Índia, tá? Então era um território muito grande, muito extenso, tá? Para governar. E aí ele colocou pessoas para estarem auxiliando e para vigiar e fiscalizar, tá? Para que não houvesse corrupção. A corrupção, ela estava instalada dentro do palácio. A vida de Daniel nos mostra que é possível ser íntegro, mesmo cercado por um mar de lama da corrupção. É possível. O homem não é produto do meio. Daniel, ele não vende a sua consciência, ele não negocia os seus absolutos, ele não se corrompe. A base da sua integridade era a fidelidade a Deus. Pelo fato dele ser fiel a Deus, ele não negociava com o erro. Eu estava assistindo algum tempo atrás um filme com Al Pacino, ele era bem novo. E ele era um filme policial, polícia civil e tal. E ele não se corrompia, ele não se vendia. Mas o problema dele é que cada delegacia que ele chegava tinha corrupção ali, todo mundo metido no bolo. E ele, por não aceitar dinheiro, não aceitar suborno, ele pagava um preço muito alto, perseguiam ele, tentaram matá-lo. Ele transferia-se de uma delegacia para outra e quando chegava lá era o mesmo problema. Até aqueles que estavam lá no alto, quando ele conseguiu criar um grupo para julgar a situação, ele percebeu que até os de cima, todo mundo estava corrompido. Um problema grave, um problema seríssimo. E ele não aceitava dinheiro de ninguém, ele queria ser íntegro e reto, ele não queria se vender. E olha, esse cara passou maus lençóis por consequência dessa situação. Criaram até emboscada para ele. Quando viram que ele estava frente a frente, com o bandido, eles não protegeram ele, acabou que ele foi baleado. Então, a base da integridade de Daniel era a sua fidelidade a Deus. A vida de Daniel prova que um homem pode permanecer íntegro mesmo sendo vítima da conspiração. Ele pode permanecer sendo íntegro mesmo no meio corrupto, mesmo num local onde haja um lamaçal, e ele pode também permanecer íntegro mesmo quando é vítima de conspiração. No versículo 4 nos informa que eles estavam procurando uma ocasião para acusar a Daniel. Tem muitas pessoas que estão de olho em nós. Aquele que lidera, aquele que está na liderança, seja de uma igreja, seja de um estado, de um país, de um município, de uma empresa, de qualquer lugar que for, ele está sempre, as pessoas estão de olho nele, procurando tentar encontrar um erro, um defeito, alguma coisa do que acusar. E esses homens, eles estavam procurando uma ocasião para terem do que acusar Daniel. Eles estavam procurando um pretexto. Só que eles não conseguiam achar. Eles estavam procurando uma brecha na vida de Daniel para poder, através dessa brecha, né, pegá-lo no ponto onde ele era mais forte.
A promoção e a honra dos homens íntegros incomoda as pessoas invejosas. Porque Daniel era fiel a Deus, ele era fiel ao seu senhor terreno. Nós vimos na pregação que fizemos, eu acho que foi esse domingo que eu falei sobre José, domingo passado. José era um homem fiel, era íntegro, e por conta dessa fidelidade e integridade ele acabou sendo preso injustamente. Por quê? Porque a mulher de Potifar, ela queria um envolvimento sexual com ele e ele estava rejeitando-a, porque ele era fiel a Potifar. E por conta da sua fidelidade, ele pagou um preço muito alto. Ó. Os inimigos de Daniel queriam afastá-lo do caminho. Daniel era uma pedra no meio do caminho deles, para os projetos corruptos que eles tinham em mente. Daniel era aquele tipo de pessoa que atrapalhava. Quando você procura ser fiel, quando você procura não se corromper, você atrapalha. Se você trabalha no setor público, como eu já disse que eu trabalhei, era um problema sério isso. Durante aqueles 37 anos, Deus me deu muita graça para eu poder conseguir chegar até o fim e aposentar. Eu até poderia não ter me aposentado, ter esperado mais, mas eu já não estava aguentando aquilo. Então, você vê que aqueles que erram, aqueles que vacilam, eles são protegidos pela diretoria, pelos chefes. Quem anda direito sempre acaba se prejudicando ali, porque... E outra coisa, a gente via, eu percebia que eu atrapalhava muitos ali, por causa das coisas que eles queriam fazer e eu atrapalhava. Então é um negócio meio complicado, bastante complicado. A vida de Daniel, ela nos ensina que a mesma pessoa que bajula é aquela que também maquina o mal contra os justos. A bajulação é um problema sério. Você pode observar que em todo meio onde há poder, quando uma pessoa é eleita a assumir o poder, a direção de um cargo, de uma empresa ou qualquer coisa que seja, no governo ou em qualquer lugar, sempre começam a chegar os bajuladores. Você precisa de um carro melhor, cara. Esse terno teu aí, né, é um terno barato, você precisa... E já começam os bajuladores. Eles chegam, tá, bajulando ali a pessoa, mas eles mesmos maquinam o mal. Eles vêm bajulando e tem que tomar cuidado com esses bajuladores, porque por trás da bajulação há uma intenção maligna, há uma intenção maldosa, e essa intenção é prejudicar, essa intenção ela está imbuída da inveja, do ciúme. E se o indivíduo realmente for um indivíduo que chega e diga, ó, nós vamos botar ordem aqui nesse negócio, aí danou-se. Já começam as reuniõezinhas nos cantinhos querendo fulminar o indivíduo. A vida de Daniel prova que um homem pode ser íntegro tanto na adversidade como na prosperidade. Daniel foi íntegro quando chegou à Babilônia como escravo. Agora ele passa pelo teste da prosperidade. Primeiro ele chegou como um escravo e prosperou. Ele prosperou no reino de Nabucodonosor.
Aqui ele vai prosperar também. Agora ele passa pelo teste da prosperidade. Foi o primeiro ministro da Babilônia e agora é um governador do reino Medo-Persa. A sua integridade, ela era a mesma integridade que ele teve para com Nabucodonosor, ele teve agora para com Dario. Sua integridade, ela não mudava. Ele não se deixava seduzir. É um homem absolutamente confiável. Gente íntegra, ela é uma ameaça ao sistema de corrupção. Todo homem íntegro, ele é uma ameaça onde há um sistema de corrupção. E Daniel era um homem assim, ele era uma ameaça. Um funcionário honesto é uma ameaça para o sistema viciado da corrupção. O Brasil tem esse vício da corrupção. O camarada se candidata a um cargo público já pensando em roubar. Eu me lembro que quando eu entrei para o IASERJ, eu fui para o ambulatório da Gávea. Eu trabalhava perto da PUC. Eu trabalhava ali, eu evangelizava aquelas pessoas todas e tal, e depois eu vim vim emprestado para o Hospital Central. Ali a coisa era terrível, mas roubavam tanto troço. Roubavam filme velado, filme virgem, roubavam tanta coisa. Leite, roubavam muita coisa. Eu ficava olhando aquilo ali, era uma coisa de doido. Eu pensei, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? E era muita gente, muitos funcionários. Tinha para mais de 50 técnicos e eu era um deles. Depois eu saí dali, voltei para o ambulatório da Gávea. Chegando lá, o colega que estava lá virou para mim e falou assim, ó, a gente vai roubar aqui pra caramba, porque a radiologia não estava funcionando, mas aí botaram para funcionar e aí não tinha ninguém que policiava essa área. Ele chegou, a gente aqui vai roubar. Para vocês terem uma ideia, uma vez eu cheguei na câmara escura, quando eu abri a burra, né, que é uma gaveta onde são colocados os filmes, eu enfiei a mão lá e encontrei um pacote de pó de café. Quer dizer, o nego já estava roubando pó de café. Graças a Deus eu fiquei ali só uma semana, porque antes de ir para ali, eu procurei o diretor do Hospital Central e pedi se ele podia me transferir. Aí ele me transferiu para Madureira. Ele falou, você vai, trabalha lá, e dentro de uma semana a menina que está de férias, ela volta, e aí ela já vai para lá, e foi feita uma permuta, ela era de Madureira, ela ia para lá e eu ia para Madureira. Aí aconteceu isso, eu trabalhei uma semana, e aí ela chegou, aí fizemos a troca ali, ela apresentou o documento, eu fui para Madureira e fiquei trabalhando no ambulatório de Madureira. Depois esse colega da Gávea me ligou e falou, poxa cara, você saiu daqui e veio pra cá uma mulher chata pra caramba. E poxa, eu não queria que você saísse daqui. A gente tinha uma amizade antiga e ele sabia que eu não compactuava com aquele negócio. Quando ele falou, nós vamos roubar, eu falei, ainda bem que eu não vou ficar muito tempo aqui. Eu não falei nada, fiquei quieto. E aí, quando aconteceu a transferência, depois ele foi me ligar e ele pensou que eu ia ficar na minha. Eu não ia levar a culpa, não. Eu ia chegar lá e ia comunicar. Eu falei lá, ó, eu encontrei um pacote de café lá na gaveta lá, não sei de quem é isso, não. Já cheguei falando e não quis saber. Então, é um problema sério, entendeu? É um problema muito sério.
A vida de Daniel prova que a integridade implica em fazer o que é certo. Uma pessoa íntegra procura agradar a Deus mais do que aos homens. E era o que Daniel fazia. Paulo, ele vai dizer assim, aliás foi Pedro, desculpem, Pedro e João. Quando eles foram, depois daquele milagre, daquele coxo na porta do templo chamada Formosa e tal, eles foram chamados em nome de quem, com que autoridade vocês fizeram isso e tal, e depois eles foram proibidos de falar o nome de Jesus. Eles disseram, veja se importa antes obedecer à voz do que a Deus. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Então a gente fica vendo que o propósito, o objetivo de uma pessoa íntegra é procurar agradar a Deus mais do que aos homens. Mais do que aos homens. Ele sabia que a sua integridade o tornava impopular diante de outros líderes. Mas a sua consciência era cativa ao Senhor e comprometida com a verdade. Os opositores de Daniel odiavam a Daniel porque ele praticava o que era certo. Ele procurava fazer o bem, ele procurava agir de maneira correta. Por ser fiel, você pode ser perseguido com maior rigor. Os que andam na verdade, eles perturbam os que vivem no engano. O íntegro, ele é uma ameaça para os corruptos. Ele é uma ameaça. Ele foi perseguido, Daniel foi perseguido, não por ser um corrupto, mas por ser um íntegro. Interessante é que esses 120 que foram colocados ali pelo imperador, o objetivo era para policiar e tentar evitar a corrupção desse grupo. Agora, ele estava sendo perseguido não por ser corrupto, mas por ser íntegro. A integridade dele era um estorvo no caminho daqueles outros. Daniel era aquela pedrinha no sapato que você está andando e aquela pedrinha está ali machucando a sola do teu pé, ou o dedão do pé, ou o dedinho. É aquela coisa chata, entendeu? Então, atrapalha aqueles que querem fazer as coisas erradas. E aí, ele não só foi perseguido, mas também tramaram contra ele para afastá-lo do poder. Dario não percebeu que caiu numa armadilha, na armadilha da bajulação, e acabou se tornando refém das suas próprias leis. A partir do momento em que ele assinou aquele documento, ele não sabia que ele se tornaria refém daquelas leis. Ele não percebeu a malícia, ele não percebeu a astúcia, ele não percebeu a sutileza, ele não percebeu a maldade por trás daquela coisa toda que, a princípio, parecia, ela veio fantasiada de uma coisa boa. E mexeu com o ego do rei, porque dentro do sistema criado, dentro daqueles parâmetros de leis, havia ali qualquer pessoa que no prazo de 30 dias fizer petição a qualquer outro deus e não ao imperador, quer dizer, olha só, qualquer outro deus e não ao imperador, isso significa que o imperador estaria acima do Deus dessa pessoa, fosse lá ele quem fosse. Até mesmo o Deus de Daniel.
E isso aí, ora, mexe com qualquer indivíduo, né? Ninguém pode fazer nada, ninguém pode pedir nada a Deus nenhum, a não ser a mim. Quer dizer, ele estava com o poder todo na mão. Então, isso aí era um caput da lei criada, era um parágrafo, né? Mas inserido de veneno, e o rei não percebeu essa sutileza e vai lá e plá, e assina. E acabou que ele se tornou vítima desse próprio negócio. Daniel, seu homem de maior confiança, ele foi sentenciado à cova dos leões por causa da sua irretocável integridade. Daniel não foge nem transige, mas continua orando ao Senhor como costumava fazer. As circunstâncias mudaram, mas Daniel não mudou. Daniel não mudou. Eu, quando comecei a trabalhar na Gávea, eu tinha 22 anos, aliás, 21 anos. E eu tinha o hábito, eu chegava lá, eu ia no banheiro, fechava a porta e orava. Antes de sair, eu entrava no banheiro e orava novamente. E lá era tranquilo, aquela região lá da Zona Sul. Quando eu cheguei no Central, aquilo era uma muvucalhada terrível. Era uma coisa incrível. Mesmo assim, eu chegava cedo, bem antes do serviço, do horário de pegar, eu ia para uma sala, procurava uma sala, procurava um banheiro, fechava a porta e eu ia orar. Durante todo meus 37 anos de serviço, todo dia, todo plantão, na hora de começar, antes de começar eu orava, e depois, na hora que eu saía, eu também orava. Eu ia fazer exames em enfermaria, CTI, UTI neonatal, centro cirúrgico, e eu orava por aquelas pessoas. Eu trazia muitos nomes, eu procurava na papeleta o nome, anotava e trazia para orar. Um dia eu estava numa sala orando e um colega, ele arrombou a porta. Ele veio com uma violência e quando eu escutei aquele barulho forte, eu estava ajoelhado no meio da sala, eu abri os olhos e quando ele me viu ajoelhado orando, ele me pediu desculpa, fechou a porta e saiu. Então, durante todos esses anos, eu orava e eu visitava as pessoas, tinham pessoas que eu tinha oportunidade de falar da palavra, estava no leito, quando eu voltava no plantão seguinte, eu ia lá, procurava dar uma palavra, orar, estou orando por você e tal, essas coisas todas. As circunstâncias mudaram quando eu saí da Gávea para o Central. O Central era uma coisa de louco. Mas eu continuei mantendo meu princípio. Eu tinha uma dificuldade porque ali tinha que trabalhar correndo e eu não sou, correr, Vanderlei, e correr não bate muito bem, não combina muito bem. Meus filhos riem de mim quando me veem correndo, porque eles dizem que eu corro devagar. Nunca vi isso. Eu não sei se correr, se tem esse lance de correr devagar, tá? Mas eles ficam rindo e debochando de mim quando me veem correndo, tá? Porque eu não corro igual os outros correm, eu corro lento. Como pode ser isso, eu não sei, sinceramente. Mas Daniel, ele foi denunciado e preso. É interessante que eles criaram a armadilha, o rei caiu na armadilha. Aí eles sabiam que Daniel orava, eles sabiam os horários da oração. Daniel orava 3 vezes ao dia. Eles sabiam os horários de Daniel, que Daniel orava, e até o lugar. Porque Daniel, ele ficava de frente para... Jerusalém estava bem distante dali, mas ele deveria calcular a que distância, a que direção ficava. Porque Salomão, quando havia consagrado o templo, ele falou, e quando o teu povo pecar
e for levado cativo, lá onde tiver, estender as mãos para esse lugar, ouve tu dos céus a tua oração e atende. Daniel, na direção de Jerusalém, com as janelas abertas, ele subia e se ajoelhava, estendia os braços em direção a Jerusalém e orava. E os caras sabiam disso, eles sabiam o local, sabiam como, sabiam tudo. Tanto que o decreto era no espaço de 30 dias, porque eles iam pegar Daniel rapidinho. E foi só o rei sancionar a lei, Daniel foi para o seu quarto. Quando ele soube, ele foi lá, ele manteve o seu esquema de oração, o seu ritmo de oração, o seu modo de oração. Ele continuou fazendo a mesma coisa, ele não fechou a janela, ele não mudou de lugar, ele não se escondeu, continuou com as janelas abertas e a mesma coisa, estendia os braços e orava. E os caras chegaram lá, aí vão lá, chega para o rei, o senhor não assinou um decreto e tal, segundo a lei dos medos e dos persas? Eu assinei e tal. Pois é, esse Daniel, que é um dos que vieram lá de Judá, ele ora 3 dias ao seu Deus. Ele faz petição ao seu Deus e não a ti. Aí o rei ficou meio embananado. Eles perceberam que o rei estava tentando dar um jeitinho para livrar Daniel. E eles falaram, olha, sabe que segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar, esse homem tem que ser lançado na cova dos leões. E aí o rei, ele mesmo havia sancionado, ele havia selado a lei e tal, ele não podia ser o primeiro a quebrar a lei. Aí ele vai e leva Daniel para lá e fala, Daniel, o teu Deus a quem você continuamente serve, que ele te livre dos leões. E diz o texto que o rei estava procurando encontrar um modo de tentar livrar Daniel. O rei perdeu o sono. O rei não permitiu que viessem pessoas. Eu às vezes vou deitar, eu falo, Miriam, conta uma historinha aí para eu dormir, mas ela não conta. Tá? Tem pessoas que gostam de dormir ouvindo música, Eu até lembrei da Tatiane, eu vi um filme com Morgan Freeman. Ele foi deitar, aí um relógio assim, o ponteiro parado. E tinha um pêndulo. Ele botou que ficou tac, 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 tac. Eu falei, esse barulhinho aí é bom para fazer dormir. Aí a Miriam falou, mas se a Tatiane ouve um negócio desse, ela não dorme. Quando ela era solteira, quando chovia à noite, tivesse uma lata lá fora e caindo uma goteira em cima da lata, pec, pec. Aquele barulho me fazia dormir, mas ela perdeu o sono. Ela ia lá no quintal de madrugada para tirar aquela lata dali, porque o barulho incomodava. O rei perdeu o sono, ele não permitiu que viessem e que tocassem instrumentos para ele dormir, porque provavelmente todos os dias ele ia dormir, vestia lá sua camisola e tal, deitava e vinha alguém tocar lá um instrumento até o rei dormir, né? Naquele dia ele não permitiu que ninguém tocasse música nenhuma. E a palavra diz que fugiu dele o sono. Ele estava doido que amanhecesse para ele ir até lá. Sabe lá o que é isso? Daniel passar uma noite inteira dentro de uma cova de leões. Os leões olhando para Daniel. Os leões imaginando aquele Daniel assado. Aquele Daniel com ketchup, mostarda, aquele molho acebolado, com pimentão, tomate, salsa, coentro. Só que eles não podiam comer Daniel, porque o anjo do Senhor, que foi o Senhor Jesus, o mesmo que esteve na fornalha com os 3 amigos de Daniel, ele agora estava lá. Chegou para o leão e falou, ó, pode esquecer, vocês não vão, aquilo ali vocês não vão saborear mesmo.
Ali estava o Senhor, o Criador de todas as coisas, estava ali. Ele criou o leão, e o leão sabia que não podia fazer nada a Daniel. Eles ficaram com fome a noite toda, aqueles leões. Até porque havia um esquema, quando eles iam jogar alguém numa cova de leões, quando iam fazer essas coisas, eles não alimentavam o animal, para o animal ficar faminto, tá? E aí, quando ele tinha a oportunidade, a presa, eles, né, saboreavam aquilo ali, depois fio dental, palitando os dentes, essas coisas. Mas aqueles leões ficaram impedidos de tocar em Daniel. Daniel foi denunciado, preso e jogado na cova dos leões. A sua integridade não o livrou da inveja, fúria, astúcia e perseguição dos corruptos. Mas Deus fechou a boca dos leões. Ele fez isso. Estou fechando a boca da Miriam aqui. É bom a gente fazer umas ilustrações, né? Ele fechou a boca. Eu tenho uma leoa aqui do meu lado, então eu estou fechando a boca. Tá? Fechou a boca dos leões na cova da morte. Daniel enfrenta a conspiração de seus inimigos não com armas carnais, mas com a oração. Dario, ele caiu na arapuca da lei da ordem. Não havia motivo para acusar Daniel. Então, arranjaram um. Tá? O destino de Daniel estava lavrado. Sua sentença de morte foi assinada. Como Daniel enfrentou aquela situação? Uma situação humanamente falando irreversível. Às vezes a gente está diante de uma situação que, olhando pelos olhos humanos, é irreversível, não tem jeito, não tem saída, já era. Eu vou parar no estômago desses leões. Ele orou. Daniel tinha o hábito de orar. Ele não suspendeu a sua prática da oração quando foi informado que as circunstâncias eram desfavoráveis a ele. As circunstâncias mudaram, Daniel não mudou, ele continuou a mesma coisa. Ele continuou orando. Ele não se escondeu, ele não diminuiu o seu ritmo de oração. A sua oração, ela foi uma oração confiante. A sua oração foi uma oração com fé. Ele orou com fé. Ele sabia que Deus poderia intervir. Ele já tivera experiências com Deus. Ele conhecia a Deus. Ele conhecia o poder de Deus. Ele confiava em Deus. A sua oração foi corajosa. Ele não se preocupa em fechar as janelas. Continuou orando de janelas abertas. A sua oração foi cheia de gratidão. Sua oração foi cheia de intensidade. Daniel não foi poupado dos problemas, mas nos problemas. Daniel não foi livre da cova dos leões, mas foi livre na cova dos leões. A mesma coisa tinha acontecido com seus amigos. Eles não foram livres da fornalha, eles foram livres dentro da fornalha. A cova dos leões era a forma mais cruel de sentença de morte no reino Medo-Persa.
O reino Medo-Persa, eles não utilizavam o fogo, porque eles consideravam o fogo algo sagrado. Então, eles não usavam fornalha. Eles usavam um método diferente. Era jogar a pessoa viva na cova dos leões. Babilônia matava numa fornalha. O reino Medo-Persa na cova dos leões. Eu não sei o que é pior. Você não pode evitar que os homens maus tramem contra você, mas você pode orar e Deus pode frustrar os propósitos dos ímpios. Quando cuidamos da nossa integridade, Deus cuida da nossa reputação. Ele podia orar e pôr a sua confiança em Deus. Cabe a nós manter-nos fiéis, né? E honrar a Deus com a nossa vida. Cabe a Deus nos livrar das garras do inimigo. A nós compete sermos fiéis. A Deus compete nos dar o livramento por conta da nossa fidelidade. Daniel creu em Deus e o anjo fechou a boca dos leões. Quando cuidamos da nossa integridade, Deus defende a nossa causa contra os inimigos. Está lá em Daniel 6, 24. Daniel saiu da cova dos leões inteirinho da silva. Não faltava nada nele. A maldição dos seus inimigos caíram sobre eles próprios, sobre a cabeça deles. Daniel foi exaltado e honrado, enquanto os seus seus inimigos foram desmascarados e destruídos. A única coisa que eu lamento nesse texto aqui, quando eu leio essa história, é que quando Dario tirou Daniel da cova, ele mandou jogar na cova aqueles homens que fizeram ele assinar aquele decreto junto com as suas mulheres e crianças. E aí eu fico pensando, a nossa integridade, ela vai trazer benefícios para a nossa família, para o nosso lar e a nossa vida. Mas a nossa corrupção, ela vai afetar a nossa família também. Na Bíblia a gente vai ver muito disso. E a gente vê aqui que aqueles homens que acusaram Daniel, eles foram lançados na cova, mas não foram sozinhos, não. Foram eles todos com suas mulheres e crianças. Eu fico com pena das crianças e das mulheres, mas eu fiquei pensando também que os leões fizeram a festa. Eles devem ter comido carne à vontade e guardado até na geladeira. Vai ver que lá dentro da cova, dos covis onde eles dormem, ou dormiam, devia ter freezer, devia ter essas coisas, eles guardaram lá para outros dias, porque era muita gente para serem comidas. Só aqueles, eram 120, tirando Daniel 119, né? Porque o resto não valia nada. E aí você bota as mulheres deles com seus filhos, ora, era muita carne para pouco leão. E eu acredito que eles estocaram, né, congelaram, né, para comerem mais tarde. E eles devem ter ficado comendo aquilo durante um longo tempo. Oi? A minha mulher está dizendo que eu estou fazendo piada. Mas não, é verdade. Se for ler na história, talvez esteja isso lá, né? Daniel viu a Babilônia cair
ele foi promovido no reino de Dario, o Medo, e também no reino de Ciro, o Persa. Porque Ciro veio depois, lá, ele sucedeu a Dario. Deus honra aqueles que o honram. Deus é quem exalta e é quem humilha. Quando cuidamos da nossa integridade, o nome de Deus é exaltado. Quando nós lemos lá nos versículos, capítulo 6, os versículos 26 e 27, nós vemos isso. Agora Dario faz um outro decreto. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus, ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. E o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Olha que coisa tremenda, um rei medo, um rei ímpio, falando essas coisas que às vezes a gente não ouve nem crente falando. Ele exaltando Deus aqui de uma maneira incrível. O nome de Deus foi proclamado e exaltado em todo o Império Medo-Persa, porque aí foi baixado um decreto. Ninguém podia falar mal do Deus de Daniel, ninguém podia criticar o Deus de Daniel. Isso era um decreto, era uma lei. O fim último da nossa vida é glorificar a Deus. Devemos viver de tal maneira que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem a nosso Pai que está nos céus. Dario exaltou a Deus dizendo: Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus eterno que vive para sempre, seu reino jamais será destruído, o domínio de Deus jamais terá fim. Ele é o Deus que livra, salva e faz maravilhas. Ele é o Deus que livrou a Daniel. Coisa tremenda, coisa maravilhosa. Eu não tenho a menor sombra de dúvida que Dario tenha se convertido ao Deus de Daniel. Assim como Nabucodonosor. Eles se converteram ao Deus de Daniel. Seja uma bênção onde Deus colocar você. Procure entender que Deus está no controle de tudo. A gente que está na liderança, eu mesmo como pastor, às vezes é tanta coisa que a gente... Mas de repente, eu ontem passei por uns momentos turbulentos, sabe? Foram várias coisas que vieram assim, que me deixaram com a cabeça... E aí depois eu fui ler, alguém mandou uma mensagem pelo WhatsApp, era como se tivesse um livrinho aberto assim. Não se preocupe, Deus está no controle. Que coisa maravilhosa, eu fiquei pensando, caraca, isso foi para mim. Deus usou aquela pessoa para mandar aquela mensagem. Eu não me lembro quem foi, mas eu vi aquilo ali, eu falei, caramba... Que coisa maravilhosa. A gente sabe que Deus está no controle, mas às vezes é tanta coisa na cabeça da gente que a gente fica assim meio baratinado, né? Eu ouvi uma pregação, eu não sei se foi ontem. Não foi ontem. Ou se foi o Lélio, eu não me lembro quem foi, que falou que às vezes
a gente se preocupa tanto com o serviço de Deus que a gente acaba até se esquecendo, né, de se aproximar de Deus. Por mais que nós sejamos ocupados, a gente precisa ter vida com Deus. Separar um momento. Para vocês terem uma ideia, eu ontem passei por tanta tribulação que eu não consegui orar. Mas aí eu chamei a minha mulher e falei, Mira, ora aí porque eu não estou conseguindo orar. A minha cabeça parecia que estava tudo mexendo lá dentro. E aí ela orou e aí eu fui dormir. De manhã eu orei, conversei com Deus, falei, Senhor, ontem à noite eu não pude nem orar, eu estava tão atribulado. Mas eu quero te agradecer pela vitória, né? Porque não é fácil. Então, amados, a gente precisa ter vida com Deus. Daniel era um homem que teve vida com Deus. Ele não vendeu a verdade, ele não se vendeu, ele não se corrompeu. Então, que você possa tirar esse exemplo para a tua vida, que eu possa tirar para a minha vida e que nós possamos tirar para a nossa vida. Vamos orar? Eu quero estar orando pelo diácono Arthur, né? Esse problema da sua vista, para que Deus possa fazer um milagre, né? Ajudá-lo e abençoá-lo nisso. Também a irmã Edilce, né? Lá de Campo Grande. O irmão da nossa irmã Vera Lúcia, o Almir, a sua esposa, seus filhos, e outras pessoas que vocês se lembrarem, né? Vão orando, tá? Nós vamos estar orando agora para estarmos encerrando, tá? Esse momento, tá bom? Senhor amado, louvamos, exaltamos e bendizemos o teu nome, por causa da tua graça, da tua misericórdia e da tua fidelidade. A tua misericórdia se estende de mar a mar. A tua misericórdia se estende do Oriente ao Ocidente. A tua misericórdia, ela se alteia da terra até os céus. A tua misericórdia, ela é infinita. A tua misericórdia, ela é grande, ela não tem fim. A tua misericórdia, como diz o salmista, ela é melhor do que a vida. Então, ó Deus amado, louvamos e exaltamos o teu nome pela tua misericórdia, pelo teu amor infinito, pela tua bondade que é tremenda, porque o Senhor não olha para os nossos pecados, para as nossas imperfeições, porque nós todos temos falhas na nossa vida. O Senhor sabe que nós queremos sempre fazer as coisas de maneira correta, mas quantas vezes a gente luta? Eu, pela manhã hoje, o Senhor sabe que eu estava pensando no teu servo, o grande apóstolo Paulo. Ele dizia que ele esmurrava o seu próprio corpo. A luta dele contra coisas, contra forças invisíveis era tremenda, que era como se ele estivesse desferindo golpes no ar. Ele lutou muito na vida contra o pecado, contra tanta coisa, contra a tentação. E nós também, Pai amado, a tentação ela nos rodeia de todos os lados. Ajuda-nos, ó Deus, a mantermos a integridade, ó Pai amado, porque Tu és o Deus fiel. E aonde quer que estejamos, as pessoas possam olhar para nós e elas possam ver que nós servimos a um Deus vivo. E também, ainda que a nossa presença incomode, que nós possamos manter a nossa integridade, porque importa agradar a Ti e não aos homens. Deus amado, eu quero apresentar diante de Ti a vida do diácono Arthur, que está nessa jornada aí, batalhando na recuperação da sua visão. A sua esposa,
a sobrinha, ó Deus amado, o filho dele, a nora, os netos. É claro que está todo mundo envolvido. Nós também, com a preocupação com a vida do teu servo, a tua igreja, porque todos nós desejamos ver o teu servo curado. Por isso, ó Deus amado, tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus que tem poder para mudar toda e qualquer situação. Por isso, ó Pai, coloca a tua mão sobre a vida do teu servo. Faz, ó Deus, um milagre na vida do teu servo, restaurando a visão do teu servo. A mesma coisa eu peço para a irmã Edilce. Vai ao encontro dela nessa hora. Coloca sobre ela a tua mão, Senhor. Coloca sobre ela a tua graça, ó Deus, de maneira que o milagre também aconteça na sua vida e que ela possa recuperar a visão. Eu quero te pedir pelo Almir, irmão da nossa irmã Vera Lúcia. Vai lá, Senhor, naquele hospital, ao encontro daquele homem. Se ele ainda não te conhece, que ali ele possa te conhecer e te aceitar como Senhor e Salvador da sua vida. Abençoa a sua esposa, Senhor, curando-a. Abençoa os seus filhos, livrando-os dessa contaminação. Visita aqueles que estão, ó Deus, acometidos desse mal. Eu fui informado ontem que o presidente da República também foi acometido disso. Com certeza os seus adversários estão vibrando. Mas, ó Deus, o Senhor já livrou o presidente daquela facada. E é claro que muitas ciladas têm sido armadas para ele, mas o Senhor tem livrado a ele até aqui. E eu tenho certeza de que o Senhor vai curar esse homem, porque o Senhor levantou esse homem no meio de uma nação quase que na sua totalidade corrupta, para que ele venha amenizar pelo menos essa situação. E ele está sendo uma pedra no caminho daqueles poderosos, como foi o caso de Daniel. E assim como o Senhor livrou Daniel, livra esse homem que nós sabemos que o Senhor é que colocou no governo da nossa nação. Queremos ver a nossa nação abençoada, queremos ver a nossa nação próspera, queremos ver a nossa nação liberta dessa podridão que existe, desse mar de lama, de corrupção que existe. Queremos ver a tua justiça, Senhor Deus, sendo feita. Queremos ver, Senhor Deus, as pessoas tendo seus empregos. Queremos ver as pessoas tendo alimento em suas mesas. Queremos ver as pessoas tendo condições de tratarem da sua saúde. Não é só Covid, mas pessoas que estão na espera para uma cirurgia, estão precisando de tratamento disso ou daquilo. Ó Deus amado, que nós possamos ter um país onde, ó Deus amado, haja riqueza no sentido de que as pessoas tenham uma vida digna para a glória do teu nome. Ó Deus amado, que portas de emprego se abram. Que essa pandemia, Senhor, que apareceu aqui, que o Senhor lance essa pandemia nas profundezas do inferno. Porque certamente foi de lá que ela veio. Então, Senhor amado, esse sistema corrupto que estão querendo implementar no país, que é o socialismo, o comunismo, essas ideologias diabólicas, que isso seja destruído em nome de Jesus. E que o nosso país seja um país democrático, um país livre, um país onde tenhamos a liberdade de ir e vir. Abençoa o teu povo que se chama pelo teu nome, que o teu povo não se deixe corromper. Abençoa os teus pastores, que eles não se deixem corromper, que nós sejamos uma luz
a brilhar nas trevas, e que todo o teu povo que se chama pelo teu nome faça a diferença. Ó Deus, incomoda todo o teu povo para orar pela nossa nação, porque a tua palavra disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós queremos a cura da nação, queremos a cura do povo brasileiro, queremos viver uma vida abençoada, para a glória do teu nome exclusivamente. Agradeço por cada vida que ouviu essa palavra, que o Senhor possa derramar bênçãos abundantes sobre cada vida. Nós colocamos tudo nas tuas mãos e te pedimos a tua paz, a tua bênção em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amados, queremos agradecer a todos por nos prestigiarem com a presença. Foi muito bom ver vocês aí. Beijão para todos. Fiquem na paz, que Deus abençoe a todos, porque eu fui. Tchau.